Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin. Peraí. Ethereum a 4.200. Hoje é dia de falar de Ethereum. Sim, falaremos do Bitcoin, mas é dia de Ethereum. O termômetro do risco está sim começando a aquecer. E o movimento do dia de hoje, que pode se confirmar amanhã, é muito importante. E é isso que eu quero discutir, analisar, falar, conversar contigo. Fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu vou pedir para você deixe nos comentários os ativos que você quer que eu analise amanhã, depois de amanhã, nos próximos dias. Eu deixo os comentários abertos aguardando o seu pedido. Faremos análises hoje sim de ativos, mas aguardo o seu novo pedido. Pois bem, vamos começar com o Ethereum. Estamos acima da resistência mais crítica dos últimos 3 anos e meio, praticamente 4 anos. Topo de 2021, topo local em março de 24, topo local em dezembro de 24, estamos em um rompimento. Inclusive, no momento que eu gravo para você, estamos acima da linha de resistência, que também é muito importante. Neste momento, estamos em 4.200 dólares. E o que a gente vem falando ao longo dos últimos dias, principalmente dos últimos meses até, para que a gente tenha uma aceleração das altcoins, para que a gente veja, de fato, o mercado caminhar para uma alt season, precisamos inicialmente do Bitcoin acelerando, renovando máximas, Ethereum renovando máximas. Isso aconteceu? Ainda não. E, posteriormente, o dinheiro circulando, indo para ativos menores, fazendo com que a dominância... vamos olhar a dominância. Que a dominância tenha pivôs de baixa, tenha o rompimento de padrões importantes, que a dominância comece a cair. Vou repetir, para que tenhamos a alt season, precisamos do Bitcoin rompendo topos e acumulando. Precisamos do Ethereum rompendo topos, posteriormente acumulando. E a dominância rompendo fundos, formando pivôs de baixa. Estamos vendo hoje o Bitcoin acima de um topo anterior, foi 112, acumulou, está em uma bandeira de alta em potencial. Temos o Ethereum rompendo uma resistência muitíssimo importante e caminhando para o topo histórico. Se fecharmos, preste muita atenção, se fecharmos esta semana, que se encerra 21 horas, horário de Brasília, amanhã, se a gente fechar nessa área, combinando o movimento da dominância em queda, a gente pode sim se encaminhar para faixas mais agressivas e pode trazer uma maior propensão ao risco. Ou seja, isso pode atrair mais investidores para o risco. E quando a gente fala de risco, estamos falando de altcoins. Altcoins cada vez menores, maior risco, maior fluxo financeiro para esta classe de ativos. Quando os investidores institucionais, e principalmente os investidores do varejo, ficam otimistas, ficam muito mais confortáveis com o risco, estes acabam colocando o seu dinheiro em ativos com este perfil de risco mais elevado. E eu sei que você está me assistindo porque você está com altcoins no seu portfólio. E é isso que você quer ouvir.
você vem investindo em altcoins há bastante tempo porque você está de olho nesta valorização. Pois bem, a gente está caminhando para esta faixa. Mas o que eu quero chamar a atenção agora é dos desafios, os pontos que precisam ser vencidos, para que a gente comece a próxima semana de uma forma ainda mais bullish para as altcoins. Pois bem, eu quero começar com o Bitcoin como sempre. Embora a gente já tenha falado bastante, eu quero agora falar sobre o Bitcoin, posteriormente sobre Ethereum, dominância, e aí sim a gente vai analisar diversos ativos. O Bitcoin está bullish? Está bullish. Tem indicação de topo? Não tem indicação de topo. Nós estamos em um padrão de baixa que tem o potencial de se firmar como uma bandeira de alta a partir do ponto de rompimento dos 119 mil dólares. Por que 119 mil dólares? Topo, fundo do Fibonacci. A gente teve toda a aceleração, iniciou uma queda. Para que a gente encerre com uma grande probabilidade esta queda, a gente precisa ultrapassar esta faixa, 618, do topo ao fundo. Fechando acima deste ponto, aumentará em muito a probabilidade de buscarmos um fundo ascendente e aí sim renovar máximas. Perfeito. Enquanto isso não acontecer, eu gosto de chamar a atenção. Este cenário poderia acontecer? Ou seja, uma nova movimentação de baixa? Sim. Isso poderia acontecer. Eu sei que todo mundo está bullish, todo mundo está feliz, todo mundo está comemorando, mas a gente sempre tem que olhar para o mercado, principalmente do curto prazo, nos dois cenários, cenário de alta e cenário de baixa. Então a gente tem um desafio que é 119 mil dólares. Se a gente romper essa faixa, aumenta a probabilidade de fazer isso, e não isto aqui que eu estou lhe mostrando. Enquanto isso não acontecer, é importante que você tenha sempre o caixa, sempre esteja consciente para o caso de vermos um pullback, você não entre em desespero. Porque se você só está olhando para cima, você provavelmente estará abrindo muitas operações alavancadas, dando all-in em muitos ativos e qualquer queda vai te assustar. E o medo pode trazer uma venda em fundo, quando na verdade a gente sempre tem que agir de forma contraintuitiva. Quando está todo mundo muito ganancioso, a gente fica um pouco mais neutro, realiza lucros até, e quando todo mundo está morrendo de medo, a gente compra. Exatamente como eu o fiz na última semana e eu comuniquei aqui. Lembre-se disso. Eu comuniquei aqui que eu fui às compras na semana passada. Pois bem, estamos de olho nesta faixa. Fechar a semana perto de 117, 118 é extremamente bullish. Vamos olhar para o fechamento da semana, ainda consciente que a gente não teve um rompimento no Bitcoin, embora o cenário macro seja e se mantenha extremamente bullish. Isso é um padrão de continuidade de alta. Perfeito, anotado. Fica de olho nos rompimentos e de olho nas armadilhas. Se o Bitcoin não teve o seu rompimento, a gente não pode falar o mesmo do nosso amigo, e agora eu sei que todo mundo ama o Ethereum. Lembra que a gente discutiu sobre a faixa de 2 mil dólares, a faixa de 2.800 dólares? Pois bem, a gente volta para o mesmo cenário. Eu mostrei, é verdade, eu estou até lembrando aqui. Olha só como é bom a gente falar de análises e manter as estruturas gráficas. A gente falou sobre as acelerações em potencial que veríamos nas altcoins após o rompimento das faixas específicas do próprio Ethereum. Por quê? Porque o Ethereum é o termômetro do risco. Quando o dinheiro está indo para o Ethereum, e a gente tem visto que o dinheiro está indo para o Ethereum, já que o Ethereum Bitcoin está se valorizando, a gente entende que os investidores estão priorizando o risco. Foi o que a gente comentou agora, minutos atrás. Quando a gente vê o Ethereum romper uma área e acumular, a gente entende que
o Ethereum está brilhando para depois vermos algo que você, se me acompanha, já está ficando careca de saber igual eu. Quando a gente vê o Ethereum acumulando depois de brilhar, a gente vê o dinheiro fluir para estes caras, altcoins grandes, altcoins médias e altcoins pequenas. Ou seja, é aquele momento em que seu portfólio de altcoins começa a te fazer feliz. A gente tem essa possibilidade? Uma nova possibilidade? Tem. O que é necessário para que isso aconteça? A gente precisa fechar a semana acima de $4.000 e o que vier acima disso é bônus. Bônus de que forma? Se a gente fechar acima desta linha, que está marcada em 4.100, maravilhoso. Acima de 4.200, espetacular. Vamos falar acima de 4.900. Ah, Luan, não viaje, isso não vai acontecer. O mercado é soberano. Eu só estou te trazendo leituras. Se a gente fechar acima das máximas, monumental, absurdo, loucura. Por quê? Porque a gente verá o sentimento para o risco aumentar de forma vertiginosa. Acelerar no Ethereum é extremamente importante para que a gente veja, sim, o Ethereum puxar todas as altcoins junto com ele e quando virmos uma acumulação de topo, seja aqui, seja em 5, 6, 7, pouco importa, quando vermos este movimento, entenderemos que o dinheiro estará fluindo para as altcoins menores. Então é isso que a gente tem que ficar de olho. O Ethereum precisa fechar acima de 4.000. Acima de 4.100, 4.200 é espetacular. Acima disso, então, nem se fala. Isso aumenta e muito a probabilidade de vermos as altcoins brilhando nessas próximas semanas. É momento de comprar Ethereum? Sendo extremamente sincero, na minha humilde opinião, com base em gatilhos gráficos, não. Este não é o melhor momento. Luan, o Ethereum vai valer $50.000. Tudo bem. Se você está com essa visão, um DCA, um Dollar Cost Average, compras escalonadas fazem sentido. Mas do ponto de vista gráfico, a gente não tem uma justificativa plausível. Por quê? Porque o risco versus retorno acaba ficando um pouco desfavorável. Talvez depois que fecharmos a semana, vermos uma correção nestas áreas, pode ser que a gente tenha uma oportunidade. Mas isso será discutido ao longo da semana. O que eu quero chamar a atenção é para este fechamento semanal. Fechou de forma extremamente bullish acima de $4.000. Isso nos coloca diante de, sim, um cenário bullish com maior probabilidade para as próximas semanas nas altcoins. E junto com o Ethereum, a gente tem a dominância. Meus amigos, a dominância, ela está fazendo um pivô de baixa, pelo menos no momento. A gente tem que aguardar o fechamento amanhã, semanal. Vou repetir, semanal, gráfico semanal, candle, vela semanal, fecha amanhã, 21 horas, horário de Brasília, e sim será decisivo. Fechar abaixo de 60,4 é espetacular, nos coloca diante de um pivô de baixa e confirma a bandeira de baixa. Eu tinha desenhado este gráfico aqui e nós temos, sim, o rompimento e confirmação da bandeira de baixa com alvo lá em 56 a 57% na dominância do Bitcoin. Entenda a dominância do Bitcoin como um percentual que mostra justamente do dinheiro que temos no mercado, quantos por cento o Bitcoin tem. Se o Bitcoin tem um percentual muito elevado, ou ele está subindo neste percentual, o que acontece? O dinheiro está fluindo para o Bitcoin. Quando temos o Bitcoin acumulando, mas a dominância caindo,
isso indica que o dinheiro novo, o dinheiro que está entrando no mercado, está fluindo para as altcoins. E é justamente neste momento que as altcoins brilham. Então, quanto mais quedas neste gráfico, melhor para as altcoins. E a gente está de olho justamente no fechamento semanal abaixo deste ponto. Luan, e se fecharmos em 60% ou abaixo? É bônus, é algo sim muito importante, que pode sim levar a semana a iniciar com uma valorização, topo descendente, para aí sim a gente buscar essas áreas. Mas isso aumenta a probabilidade, este tipo de fechamento, aumenta a probabilidade de vermos este cenário, a dominância em uma contínua queda. Se você combina isso com uma valorização do Bitcoin e uma renovação de máximas no Ethereum, nós teremos com uma probabilidade elevada as altcoins brilhando nas próximas semanas. Entenda, a gente está caminhando para um cenário que é extremamente importante, é extremamente bullish para as altcoins, mas a gente, é claro, tem que aguardar as confirmações. Esses desenhos e tudo que eu estou falando hoje, eu já falei no passado, não tem nada de novo. Estou apenas lhe trazendo a continuidade daquilo que a gente já mostrou no passado como probabilidade e que agora se confirma. A gente vai acompanhar, lembrando sempre, aqui não tem certeza. Por quê? Porque no mercado financeiro não existe certeza. É uma garantia que o mercado vai subir, que as altcoins vão se valorizar nessas próximas 4 semanas. Não, claro que não. Estamos falando de probabilidade, por isso é muito importante que você invista de forma consciente. Saiba quando comprar e, importante, saiba quando vender. Neste momento, muitos que estão com lucros elevados devem considerar sempre realizar um pouco de lucro. Não vai sair 100% do mercado, não é isso que eu estou falando, mas realizar lucro é importante. Porque você cria gordura quando tudo está ficando interessante. Não, você está realizando tudo, vendendo tudo? Claro que não. Mas eu estou acompanhando. Eu acompanho e estou atento a oportunidades de compras pontuais e de vendas, quando isso se fizer necessário e isto for claro, de acordo com os indicadores. Eu não vou pelas emoções, eu não fico escutando o barulho do mercado. A gente sempre busca ser contraintuitivo e olhar para o gráfico. Eu quero que você se lembre, não trago e nunca trarei indicações de compra ou venda nos meus vídeos. São apenas vídeos educacionais, onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazendo, e te trazer alertas com base no gráfico, base histórica. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Vamos acompanhar com muita atenção. Ethereum. Ethereum está sendo o termômetro do risco. Vamos acompanhar a dominância. Caminha para um cenário de bandeira de baixa confirmada com pivô de baixa semanal. E o Bitcoin está sim em uma área extremamente importante, é relevante. Fechar nesta faixa já será muito importante, o que abre espaço para que a gente, ao longo da semana, venha romper esta área. Tudo está muito bacana, mas será que tem oportunidade de compra? Será que é o momento para eu sair comprando? É isso que a gente vai analisar. Não sem antes eu te convidar a participar do nosso grupo geral do Telegram. É um local em que eu envio atualizações, insights, sempre que existe algum movimento muito explosivo no mercado, eu faço questão de apresentar neste grupo. Você terá acesso a muito conteúdo bacana que pode te ajudar na tomada de decisão. Segundo o link da descrição, o grupo do Telegram geral é gratuito. Agora, você quer investir em conhecimento, quer ter acesso às minhas metodologias de investimento, metodologias para realização de lucro, quer ter acesso aos meus planos de investimento, planos com armadilhas. Eu enxergo armadilhas.
Ou você acha que o mercado vai deixar todo mundo lucrar daqui até o final do ano? Negativo. Quer ter acesso a todos os nossos planos para o final do bull market? Acesso a estratégias? Quer, de fato, acompanhar o meu dia a dia, o que eu compro, o que eu vendo, o meu portfólio, quer ter acesso ao meu portfólio, as minhas operações no mercado futuro, quer ter diversas aulas que dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais? Seu lugar é no Prêmio Desafio, 2 grupos fechados no Telegram, em que eu apresento os meus programas de conhecimento. Estamos trabalhando com os valores antigos até amanhã. Portanto, se você quiser mais informações e quiser aproveitar essa oportunidade, clica no primeiro link da descrição. Ao clicar neste link, um chat com o nosso time será aberto. Basta você enviar um oi e o time te enviará tudo que a gente entrega nos nossos programas e os valores para que você possa participar, se isso fizer sentido para você. Pois bem, tudo lindo, tudo maravilhoso, é para comprar, é para vender, vamos olhar cada um dos ativos. É inegável que algumas altcoins estão se valorizando e a gente tem visto Bitcoin, óbvio, Ethereum agora, XRP, Solana, são os ativos maiores que estão se valorizando. E isso é oportuno. Por quê? Para você que está chegando de paraquedas, ou até para você, e essa explicação vale para você, que está com o seu dinheiro investido em ativos menores, uma vez que a gente ainda não viu este movimento aqui, ó, vamos lá. Você não viu ainda este movimento, de fato, o dinheiro indo para altcoins grandes, médias e pequenas, a gente ainda está aqui. Isso traz uma oportunidade, um timing bom para quem quer correr mais risco. Lembrando sempre, risco, não tem risco, não é garantido, não é certeza? Obviamente que não. Eu repito isso várias vezes porque provavelmente pessoas novas estão chegando. Então eu já te deixo claro, se você está chegando e quer investir em altcoins, saiba que o movimento padrão para as altcoins é queda de 72% em um ativo de qualidade. Nossa, então eu posso investir e o meu patrimônio pode cair 70%? Obviamente que sim. É mais ou menos isso que a gente tem de drawdown padrão quando os ativos estão em uma queda. E é uma queda que muitas vezes nem é uma queda em tendência de baixa. Estamos falando de um movimento de pullback. Se você não entender que esta é a volatilidade que a gente pode acabar enfrentando, nós que buscamos investir em altcoins, não tem como você investir de forma responsável. Então, tem um monte de gente aí que vai falar para você que dá para fazer 10 vezes e dá, 10, 20, 30 vezes. É possível, sim, mas isso não quer dizer que você deva colocar 100% do seu dinheiro, ainda mais de uma vez só. Muita gente acaba entrando no mercado e não constrói um portfólio, não busca ter um equilíbrio. É por isso que muita gente acaba comprando topos. Muita gente acaba entrando no pior momento possível. Dá all-in em uma moeda, ou em 5 moedas, ou em 10 moedas. Luan, como que você busca investir? Eu busco investir de forma a usar o DCA combinado ao gatilho gráfico. Então eu vejo uma acumulação, eu vejo um movimento de pullback, eu vejo uma correção muito forte. Eu não vou pegar todo o meu dinheiro e vou comprar naquele ativo. Eu não vou pegar 10% do meu capital e vou comprar naquele ativo de uma vez. Vamos dizer que eu quero comprar 5% em ICP. De que forma que eu vou fazer? Eu vou usar os gatilhos gráficos e eu vou dividir estas entradas de forma escalonada. Então teve um gatilho gráfico, tive uma estrutura que me deu uma oportunidade. 0,5%, 1%. Desta forma eu consigo dividir o meu risco e eu consigo trabalhar de uma forma muito mais confortável. Se eu tenho consciência do risco específico em uma altcoin, o que eu vou fazer? Eu vou ter muito mais Bitcoin. Eu vou ter mais Bitcoin, depois eu vou ter os ativos grandes,
os médios, os pequenos. E a minha proporção, conforme os ativos menores aparecem no meu portfólio, é ter também uma menor exposição. Por quê? Porque quanto menor o ativo, maior é o seu risco. O risco deve ser proporcional proporcionalmente inverso ao seu risco. Ou seja, falei de uma forma que vai criar uma salada na cabeça de todo mundo. Se eu entendo que um ativo é extremamente arriscado, eu vou colocar menos capital. Ou seja, quanto maior o risco, menor o capital investido. Pronto. Consegui traduzir o que estava na minha cabeça. Agora acho que ficou claro. Então, muito cuidado com isso. Lembre-se sempre. Qual que é o risco? Tô chegando agora. Ah, não, tá muito barato, dá para fazer 50 milhões de vezes. Tá bom, qual é o risco? Se tudo der errado, vai perder no mínimo 70% do seu portfólio, do seu capital. É isso que você quer? Maravilha. Agora estuda o projeto em si. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai discutir os ativos que você pediu. Então, Luan, eu não tinha pedido. Maravilha, então peça. Aproveita para pedir, coloca aí o ativo que você quer que eu analise. E já aproveita também, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like se esse vídeo fizer sentido. Eu já pedi isso, eu nem sei mais, já estou falando tanto, mas é um fato. Peça o ativo que você quer que eu analise e já se inscreve no canal. Pois bem, a gente vai analisar os ativos que você pediu. E vamos discutir cenário a cenário. É um momento de compra? Não é um momento de compra? É gatilho? Não é gatilho? Diante de perfil de investidor. Perfil mais conservador, perfil agressivo, mas que ainda assim quer ter exposição em altcoins. Vamos começar de baixo para cima, mas temos ICP, Pendle, Tal, deixa eu ver aqui. Sinternet, KSM, NIR, ENA, Celestia, Velo. Esses são os ativos de hoje, amanhã tem mais, então já coloca aí o ativo que você deseja. Vamos começar com o ICP. Temos um round bottom, um fundo arredondado gigantesco que vem colocando uma pressão de sustentar o preço nestas áreas. Veja que a gente tem aqui também uma linha de tendência de baixa, um canal de baixa neste caso, que sustenta o preço. E a gente está trabalhando com um mini round bottom aqui também. É um padrão que me agrada. Tá? Padrão de round bottom é um estilo de padrão que me agrada. Por quê? Porque a gente vai batendo e a gente vai usando este fundo arredondado como suporte. Você vê que ele bate algumas vezes e ele tem um suporte. E isso é válido tanto para o macro, de todo o movimento, quanto para o micro. Este é um padrão que muitas das vezes traz uma aceleração para o ativo diante do fim do round bottom. E aqui nós temos uma sustentação, dois round bottoms, um dentro do outro, e o mercado sustentou esta faixa de suporte, o que é algo benéfico. Tivemos fundo duplo e um pivô de alta acima desta área do semanal, tá? Eu estou analisando o gráfico semanal. Um pivô de alta acima dessa área pode naturalmente nos levar aos alvos superiores, alvos entre 9 e 10 dólares, o que é algo bem benéfico para a ICP. Devo comprar? Esta é a pergunta. Melhores compras foram feitas e apareceram na última semana, sexta e sábado da última semana. Isso vale para a maioria dos ativos, para quem também estava de olho em gatilhos gráficos. Então, estava de olho, estava com perfil agressivo, qual foi a melhor oportunidade? Semana passada. E agora? Quero comprar porque eu estou com uma visão de longo prazo. Entendo que esse é um ativo que vai ter uma valorização muito forte. Tem um perfil agressivo, DCA, Dollar Cost Average, compra escalonada. Neste momento, para mim, é compra escalonada. Divide o capital que você quer investir em 5, 10 e faz compras dentro de um intervalo específico, sem olhar preço. Isso se você tiver uma visão bullish, de alta para o projeto em si. Não sou um cara que quer fazer o DCA, eu quero um gatilho gráfico.
Se você é conservador, é isso que você vai procurar. O rompimento, o pivô de alta, é isso aqui que você busca para fazer a sua exposição. Perfeito? Ah, eu sou conservador, mas será que eu vou ficar de fora? Poderia acontecer isso? Poderia, sim. O conservador sempre corre o risco de ficar de fora. E o conservador tem isso em mente. Tá? Então faz parte aqui. Pendle. Luan, estou chegando agora, devo comprar? Não. Eu não acho que é o melhor momento para comprar Pendle. Por quê? Você não tem Pendle? Eu, Luan, tenho Pendle. Eu comprei Pendle em que momento? Comprei nestas quedas aqui, comprei nestas quedas e eu falei já algumas vezes que eu comprei Pendle, eu fiz uma compra de Pendle que melhorou muito o meu preço médio, eu comprei em 1,82, $1,82, na última pernada de baixa que Pendle teve lá em meados de março. Eu não comprei posteriormente. A gente teve oportunidades aqui, a gente falou sobre isso e tivemos uma retração nessa área de $3. Agora que a gente está acelerando, agora que a gente está com gráfico diário, entrando aí em uma sobrecompra muito próximo, sim, é próximo, a gente está falando de uma movimentação de 25%. Ai, nossa, é tudo isso? Não, não é tudo isso. Porque Pendle valorizou 25% na quinta-feira. Então não é muito. Pendle poderia facilmente atingir esse ponto e o risco atrelado, entendo o que eu estou falando de gráfico, gatilho gráfico, justificativa gráfica. Se você quer fazer um DCA porque você entende que Pendle vai valer $300, faça. Se você está com essa visão, você deve fazê-lo. O que eu estou alertando aqui é para uma visão de compra com gatilho gráfico. E neste momento não existe. Eu não vejo justificativa para a compra. E um detalhe, eu tenho Pendle. Eu adoraria que você saísse comprando, levasse Pendle para essa área para eu realizar uma parcial em Pendle na sua cabeça. Vamos falar a seriedade? Isso seria maravilhoso. Eu tenho total interesse que todo mundo compre Pendle, mas não é algo que eu vou chegar aqui e vou falar, porque não existe uma justificativa gráfica. E eu vou te explicar o porquê. Porque a gente tem aqui um stop e um alvo que me colocam, olha só, com risco retorno de 0,77. O que isso quer dizer? Mesmo que eu ajuste, coloque o stop aqui, tá? Ah, não, mas eu não vou colocar stop em investimento. Tudo bem, mas vamos entender só o risco e retorno. Se você toma uma posição em Pendle aqui, o seu potencial retorno com os pés no chão é de 30%. Não, mas ele vai romper. Tudo bem, mas a gente está falando de risco e retorno. Retorno inicial, vamos falar do retorno 1. A gente só vai ter o potencial do retorno 2 quando ele romper. Isso não aconteceu ainda. Pode acontecer. Eu entendo que esta é, sim, uma probabilidade, é um cenário, mas eu estou falando no meu conforto, na minha tranquilidade, no meu preço médio, que está muito abaixo do preço atual. Combinado? Aqui, neste momento, eu vejo um risco que não é justificado. A gente está falando de um risco de 30% para o alvo 1, vamos dizer, e um retorno de 30%, 29% para um risco de 36%. Se você ficar fazendo operações ou investimentos com esse risco-retorno, no final das contas você vai perder dinheiro. Então, seria muito mais plausível se você tivesse entrado aqui com, sim, um risco aqui e um potencial, risco-retorno 1 para alvo 1. Pô, a gente está falando de 5,85, tá vendo aqui, ó? Razão, risco, retorno. 5,85. Olha a diferença. Você pode perder 5 vezes, bastará você acertar uma vez e você sairá no lucro. Eu sei que eu estou mostrando risco e retorno com uma visão de trade, mas se você não fizer investimentos com este pensamento, você pode se colocar numa posição ruim. E aí a gente olha para os indicadores.
Isto aqui não quer dizer que pêndulo não vai mais subir, tá? Mas a gente já começa a ter uma sobrecompra, seria plausível qualquer tipo de correção. A gente teve um volume muito maior do que os anteriores. Veja, isso aqui a gente chama de clímax no volume, ele começa a indicar um clímax. Então aqui começa a ficar perigoso para comprar e começa a ficar até interessante para quem comprou muito aqui embaixo fazer realizações pontuais. Ah não, mas não é, vai subir muito mais. Tudo bem, vai subir muito mais. Vamos dizer que você esteja correto, mas você não sabe se o mercado vai fazer uma movimentação como esta aqui ou se o mercado vai subir direto. É improvável, altamente improvável, ele subir em linha reta. Isso raramente acontece. Você não pode olhar para exceção, você tem que olhar para a regra. Então, a regra é, quando a gente está em uma aceleração muito forte e a gente comprou lá atrás, se tiver uma justificativa, você pode sim colocar dinheiro aos poucos. Não estou falando para sair vendendo 50%, 80%, não. Poxa, você colocou $1.000, tá com $4.500, coloca 10% no bolso, vai remunerando a sua carteira, vai construindo o seu caixa. Isso faz diferença de forma brutal. Brutal. E eu vou falar de caixa, eu vou encher o saco de realizações, porque conforme as pessoas vão ficando eufóricas, começa a ficar perigoso. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas se você já assistiu às minhas aulas, principalmente a aula de medo e ganância, você sabe do que eu estou falando. Então, vamos ser extremamente conscientes e pé no chão. Luan, eu quero comprar Pendle. Do ponto de vista gráfico, eu só vejo uma opção aqui, ó. E a gente tem que ir ajustando. Pendle só começa a ficar interessante, na minha humilde opinião, a partir de 4,68. Retração de 50%, que também passa por essa faixa de resistência. Então, na minha humilde opinião, esta é uma área que começa a ficar interessante. Tá? 50%, 618. Se Pendle vai, acelera, eu vou ter que ajustar o meu Fibonacci e aí sim a gente vai olhar 4,90, 5,60, aí começa a ficar interessante, tá bom? Mas Pendle neste momento, para mim, é não. Gatilho gráfico. Tal teve o seu movimento, fez topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. Eu posso comprar? Você poderia comprar, estaria um pouco mais defasado. E só que aqui, o que você tem? Quer ver? Eu vou te mostrar. Você tem um padrãozinho aqui, tá? E se você é extremamente agressivo, você pode usar este último fundo ascendente como faixa de risco e considerar que teremos um rompimento deste padrão para cima, colocando como um alvo este ponto. Se a gente romper esta área aqui, a gente pode sim acelerar para esta área. Possibilidade, não é certeza, não é garantia. Mas, por que usar este ponto como stop? 15%, que traz um risco-retorno de 5 para 1. Eu olharia para este ponto, por quê? Porque a gente formou um topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. Se ele perde essa área, ele faz o quê? Uma invalidação desse padrão e aí ele poderá trazer uma correção maior. Ou seja, se você usar este ponto aqui como saída, o ponto de 322, você poderia se proteger de uma queda mais forte, considerando que o mercado pode, no rompimento, acelerar. Luan, eu não quero fazer essa compra, eu tenho um perfil um pouquinho mais conservador. Maravilha. Você vem aqui, você ajusta, tá? E você ainda tem um risco-retorno favorável. Só vai entrar quando ele fizer isso aqui, ó. É isso aqui que você vai olhar. Deu para entender? Perfil agressivo, perfil conservador. Vamos olhar Sinternet. Temos um padrão aqui que é interessante, começa a ser rompido. Eu não quero forçar tanto a barra, mas está bem claro aqui no corpo da vela.
com este padrãozinho aqui, cunha descendente, padrão que normalmente rompe para cima, começa a assim trazer um rompimento, olharia para compras num perfil mega agressivo, tá? Aqui não tem conversa com um conservador. Cadê? Oh, meu Deus do céu. Odeio essa ferramenta do TradingView. Colocaria o stop aqui, tá? Levemente abaixo. E aí você tem alvo 1, alvo 2, alvo 3. Colocaria alvos. Mas aqui para o investidor ou trader, esta poderia ser uma faixa interessante, tá? Risco-retorno 20% de risco. Avalie se faz sentido para você. Você está vendo que eu estou colocando risco? Por que eu estou colocando risco? Por que eu estou mostrando potenciais retornos? Porque tudo que você faz no mercado tem risco. Se você entender o risco, você já se coloca numa posição totalmente diferente. Poxa, eu entendo que o risco é esse. Meu retorno é esse. Mesmo para investimento. Eu falo com muitos investidores, aqueles que não vão ficar fazendo trade. Se você tiver essa mentalidade, isso vai te ajudar bastante, tá? Bastante. KSM. Não vejo grandes oportunidades agora, pelo menos para aqueles que têm um perfil mais conservador. O conservador precisa aguardar o rompimento de pelo menos 22 dólares. 22 dólares, retesta. O agressivo poderia fazer um DCA. Eu não vejo nenhuma compra agora porque ele está diante de uma aceleração que tira um pouco desse timing, desse melhor momento. Tá? Eu faria um DCA, stop, teria que ficar abaixo de 11 dólares. Tá? Então a gente tem um espaço um pouco maior. NIR, vejo com bons olhos, não é o melhor gráfico, mas vejo com bons olhos. Para quem é conservador, acima de 3,90. Agressivo também vai ter que ser um DCA, caso a gente veja uma movimentação aqui. O stop tem que ficar abaixo de 1,80. Tá? Não tem discussão aqui. Beleza? ENA. Desculpa, gente. Eu gosto de ENA. Falamos bastante de ENA. Traçamos de cenários, potencial. Faz bastante tempo que a gente fala de ENA. E eu não vejo gatilho gráfico para a ENA. Alan, por quê? Clímax, o que não impede continuidade de aceleração. Tá? A gente teve uma leve correção. Tá? Então a gente teve essa correção na semana passada. Atingimos até uma faixa, ó, vou puxar aqui. Atingimos a faixa de 38,2 em 0,51. A gente está acelerando. E agora eu não vejo que seja plausível. Por quê? Porque foi uma base de preço, foi uma correção, mas eu não vejo, nossa, é o melhor momento de compra. Por quê? O gráfico de 3 dias começa a ficar em sobrecompra, o gráfico diário, embora esteja saudável, pode começar a demonstrar uma divergência de baixa. Então, assim, eu não vejo compras, eu vejo realizações para quem foi agressivo e comprou nessas áreas aqui, tá? Pelo menos começar pontualmente, colocar um pouquinho de dinheiro no bolso. Se ENA corrigir, então vem aqui, começa a corrigir, volta para cá, aí é maravilhoso. Aí abre espaço para compras, agressivo. Perfeito? Então, essa é a minha visão. Celestia, não vejo compra. Não compro para agressivo nem conservador. Primeiro ponto aqui é rompimento, teste, e aí abre compras aqui, ó, ombro, cabeça, ombro inverso. Celeste, então, compra bem objetiva, acima de 2,30. Não tenho o que discutir. E Velo, horrível esse gráfico, por quê? Ombro, cabeça e ombro. Como é que ele vai descaracterizar esse padrão? Rompimento, teste. É isso aqui. É isso que eu preciso. Eu não olharia para compras antes de 0.024. Para mim esse é o ponto, tá bom? 0,024. Rompimento, teste, abre oportunidade. Maravilha, falei bastante. Espero que tenha ajudado. Espero que você tenha uma visão um pouco diferente quando a gente fala de risco versus retorno. Seja você trader, seja você investidor, cuidado com o ímpeto, lembre-se de ter uma carteira equilibrada, lembre-se do caixa, ele é vital, lembre-se
que o mercado tem risco. Ah, qual é o risco que eu estou correndo me colocando numa altcoin? 70%. É isso que você se coloca. Perfeito? Fique alerta. Não esqueça de sempre estar alerta. E, é claro, invista no seu conhecimento. Porque se você não tiver conhecimento, você não vai conseguir se sustentar nesse mercado, que é muito difícil. Você está lutando, e é uma luta contra tubarões. Pessoas e instituições que têm muito tempo de mercado, muita paciência e tem muito conhecimento. Então, se você não tiver nada de conhecimento, eu te garanto que você não vai sobreviver. Isso nem é uma tentativa de acertar ou prever o futuro, é uma realidade. A gente vive isso há quase 2 décadas e as coisas se repetem. Só ganha dinheiro quem investe em conhecimento. Tem muito conhecimento gratuito na internet, no YouTube, aproveite. E se quiser se aprofundar, você também tem os caminhos. Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.